Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Quinta-feira abençoada pelo Senhor, nosso retiro da oitava da Páscoa. Hoje é quinta-feira, amanhã sexta e termina sábado. E é uma caminhada espiritual onde nós meditamos na ressurreição do Senhor. É uma caminhada espiritual onde a gente aprende com a ressurreição do Senhor. Assim como os judeus tinham a festa da Páscoa e 7 dias de pães asmos, nós cristãos também temos no nosso calendário litúrgico o dia da Páscoa e a oitava pascal. Então nós estamos dentro dessa semana da oitava pascal, uma semana muito especial, onde meditamos na ressurreição do Senhor. Como eu disse, Semana Santa trabalha o nosso interior, nossa alma, no encontro com o sacrifício de Jesus. E a Páscoa nos abre, a Páscoa nos leva para fora, para viver essa fé, a missão de Deus no mundo. Que Deus te abençoe. Ontem, depois eu li os pedidos de oração que não apareceram no chat, né? Parabéns à esposa do Demétrio, que fez aniversário ontem. Vi todos os outros pedidos, estivemos orando por eles. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nosso retiro espiritual, como eu tenho dito, o que é necessário no retiro espiritual é oração e palavra de Deus. Então nós estamos nesse retiro orando e lendo a palavra do Senhor. Gostaria que você colocasse aí no chat para Marisa escrever seu pedido de oração, para que no final a gente pudesse ler, interceder por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo esse retiro espiritual baseado no lecionário comum, ou seja, na seleção de textos para a oitava da Páscoa. A igreja cristã nos anos 60, na última vez eu falei anos 70, anos 60, a igreja cristã, ela reuniu seus biblistas, 600 biblistas, e esses então separaram os textos do Antigo Testamento, Salmo, Novo Testamento, Evangelho, relacionado ao calendário da igreja. Então tem sido uma caminhada especial. Isso significa que esses textos que eu coloco aqui, não fui eu que escolhi esses textos. Foram escolhidos por esses biblistas e foram separados por Deus para abençoar a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Há um Espírito dentro da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Então vamos orar nesse momento, para a gente ler a palavra e meditar no texto que o Senhor colocou nos nossos corações hoje. Senhor bendito, Santo Pai, nós te agradecemos pela tua paz, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, por todos os pedidos de oração. Muito obrigado, Pai, por cada irmã, por cada irmão que tem compartilhado, tem sido abençoado com esse retiro. Muito obrigado, Deus, tem sido um tempo de muita graça, de muita alegria na presença do Senhor. Agora, Pai, pedimos a Deus, o Senhor fale conosco na palavra. Fale conosco, ó Deus, dentro do lecionário que iremos meditar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou realmente. Bem, vamos então já nos preparar e ver qual é o primeiro texto de hoje. Jesus ressuscitou? Ressuscitou realmente. A primeira leitura é Atos 3, de 11 a 23. É continuação de ontem, né? Vamos então ver Atos 3, 11 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Atos 3, 11 a 23.
Lembrando que no Evangelho, na passagem bíblica de ontem, que foi Atos 3, de 1 a 10, nós meditamos sobre a cura do coxo em Jerusalém. Agora do 11 até o 23, nós vamos ver a pregação de Pedro no templo por causa dessa cura, suscitada por essa cura. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, o paralítico ele fica em pé e fica do lado de Pedro e de João, junto ao pórtico de Salomão. Todo mundo corre para ver. Quando Pedro viu isso, dirigiu ao povo dizendo, israelita, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Olha bem, Pedro está falando, quando Pilatos decidiu soltar Jesus, vocês o negaram, o traíram e o negaram diante de Pilatos. Que coisa, hein? Mas Deus o glorificou. Vocês negaram o santo, o justo. Olha, traíram, negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Pedro faz um milagre em nome de Jesus e agora aproveita para falar realmente o que aconteceu. Vocês mataram o autor da vida. Paradoxo, né? Mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Vocês mataram, não é? Na pregação de Pedro nem foram os romanos, foram aqueles homens, aquelas autoridades religiosas. Vocês mataram o autor da vida. Pilatos quis soltar, mas vocês mataram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Olha como é que Pedro fala, né? Inspirado por Deus. Como também as suas autoridades o fizeram. Tanto vocês como as autoridades fizeram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, Deus cumpriu tudo que havia profetizado pela boca dos profetas sobre o sofrimento do Senhor. Portanto, arrependa-se e se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, vocês fizeram por ignorância, agora chegou o tempo de se arrepender, para que os pecados sejam cancelados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que
do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele disser. Quem der ouvido a esse profeta, quem não der ouvido a esse profeta, será exterminado do meio do povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que coisa linda que Pedro está falando. Esse Jesus, olha aqui, esse Jesus que sofreu, que foi rejeitado por vocês, que foi crucificado, mesmo Pilatos querendo salvá-lo, ele padeceu na cruz, ele morreu, mas ele foi glorificado pelo Pai. E hoje, nós, pela fé nele, realizamos esse milagre. É muito interessante, irmãos, que quando você vê Jesus agindo, Jesus está agindo, operando, ensinando, realizando coisas sobrenaturais para que hoje, sem a presença física de Jesus, mas pela fé na sua presença espiritual, com o Espírito Santo conosco, porque Jesus está ao lado direito de Deus Pai no céu, nós possamos realizar esses milagres no nome desse Jesus que morreu e ressuscitou. E é interessante que Pedro diz para eles, né? Olha, os profetas falaram que ele teria que padecer, e ele padeceu. Agora ele voltou ao Pai, até cumprir o tempo que ele voltará como Cristo para vocês. Ou seja, a volta de Cristo para buscar a igreja. Então Pedro deixa muito claro, a morte de Jesus, mesmo vocês tendo rejeitado, mesmo vocês tendo ignorado, mesmo vocês tendo traído, se cumpriu a profecia. Deus o glorificou, Deus o ressuscitou, e agora pela fé nele, nós realizamos os milagres. É exatamente isso, querido. Pela fé em Jesus, nós vamos orar e você vai ser abençoado. Coloque o seu nome, o seu pedido de oração, sua necessidade aí diante do Senhor. Ontem no chat acabou subindo, a gente não viu, não conseguiu ver, mas depois eu li. Como eu disse, a esposa do Demetrio fez aniversário, orei pelos pedidos, li todos os pedidos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, anote no seu caderno Atos 3, 11 a 23. E o que Deus está falando contigo. Amado, Jesus ressuscitou, foi glorificado, para que eu hoje exerça fé no nome dele e possa receber as graças dele na minha caminhada espiritual. Amém? Ele é soberano, ele é Senhor, mas toda ação física de Jesus, sua pregação, sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição, tudo que acontece com Jesus é para que eu exerça fé no poder do nome dele, para realizar os sinais dele na minha vida e na vida das pessoas. Bem, é nesse momento de quarentena que nós precisamos exercitar a fé. Precisamos exercitar a fé mais do que nunca. Bem, exercitar a fé, permanecer fiel aos preceitos de Deus, não abrir mão daquilo que Deus tem para nós. O Senhor nos chamou para que a gente venha exercitar a nossa fé nele, exercitar a nossa fé no Senhor. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi glorificado, e eu vou exercitar a fé em nome de Jesus. Não sei o que você está passando,
Não sei qual a dificuldade que você vem vivendo. O mundo inteiro está numa situação terrível. Mas exerça fé. Amém? Em todas as circunstâncias. Talvez você perdeu um parente pela pandemia, por outra enfermidade. Você está num processo de luto. Exerça fé para vencer todo esse processo. A nossa vida não termina aqui. Aqui não é nossa glória. Aqui não é nossa morada. Nós estamos de passagem por aqui. Então, o que nós iremos fazer aqui até o momento da nossa morte? Exercer a fé, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas exercendo a fé, caminhando na fé. No momento que a gente aceita Jesus, a gente passa a caminhar na fé. Amém? Nós temos um tapete, temos uma ponte, temos um trilho, temos uma linha, a fé e a obediência. Muito bom. Vamos ver então agora a segunda leitura. É o Salmo responsorial número 8. Nós vamos ler do 1 ao 4 e depois vamos ler do 5 ao 9. O refrão 1, vamos falar juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Vamos falar juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Vamos falar, Marisa, juntos? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo número 8. É o salmo que foi colocado no solo lunar. Salmo 8. Glória a Deus. Abra aí o Salmo 8, para a gente ler esse salmo e sermos abençoados pelo Senhor. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite todos? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. 5. Fizeste o homem, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre a vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Todos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Querido, escuta que coisa linda é essa palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é magnífico. A ciência, a tecnologia, o dinheiro, a área financeira, as ações, as grandes indústrias, o progresso humano. Hoje nós vemos, querido, que a palavra final ela é de Deus. O nome dele que é magnífico. Eu tenho que andar olhar a paisagem, andar na rua, olhar, não é? Quando você estiver saindo, olhar a rua, olhar a paisagem da minha casa mesmo, olhar as árvores e ver o nome de Deus sendo magnificado.
Amado, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor Jesus. Ou seja, querido, a Terra, o planeta Terra, o universo, ele mostra que o nome de Deus é magnífico em toda a terra. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Amado, o ser humano, por mais ciência, por mais dinheiro, por mais tecnologia que tenha, não consegue fazer absolutamente nada sem permissão de Deus. Se Deus não permitir, nenhum remédio vai adiantar. Se Deus não permitir, nenhuma vacina será criada. Ele é o magnífico, Ele é o Senhor. Humanamente falando, os homens nada podem fazer. Antes de ontem, Harvard, os estudiosos de Harvard falaram que esse processo de quarentena, talvez mais afrouxado, mais liberal, mas vai ter que durar até 2022. Ou seja, o homem sem Deus, ele está num caminho sem saída. Nós devemos voltar para Deus, porque Deus sim, o nome do Senhor sim, que é magnífico sobre toda a terra, Ele pode tocar no homem, para que o homem encontre uma cura, para que o homem encontre uma vacina. Deus pode mudar toda essa situação rapidamente, porque Ele é Deus. Agora, da mesma forma, querido, pode ter a ciência que for, Deus pode prolongar isso tudo durante muitos anos. Ele é Deus. Por isso que com humildade e exercendo a fé que nós vimos em Atos 3, nós devemos falar: Senhor, nos ajude e pare, Senhor, com essa pandemia. Coloca a tua mão, porque o teu nome é magnífico sobre toda a terra. Não é o nome do político, não é o nome do dinheiro, não é o nome da ciência, é o teu nome. Aleluia! Quando Deus levanta a sua mão e manda parar, tudo cessa. Lembra lá em Jerusalém, por causa do pecado de Davi, que veio aquela peste, as pessoas iam morrendo, e Deus manda o anjo da morte parar. Na hora que o anjo da morte para, aquela peste para. Então o nome de Deus que é magnífico. E o que Ele fez para a gente, querido? Ele botou os bois, os animais, as flores, o alimento. O Salmo diz isso, né? Tudo à nossa disposição. O problema é que o ser humano é ingrato. Nós oramos pouco. Nossa vida é uma vida muito materialista. Não é? A gente precisa olhar para tudo na natureza, inclusive o ser humano, que também é da natureza de Deus. Olhar para o ser humano, para a criança, para o animal, para a plantinha e falar assim: realmente, Senhor, eu tenho que orar ao Senhor. Porque tudo aqui está escrito. Em cada flor, escuta, eu vou te falar, em cada flor está escrito isso: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em cada montanha, em cada nuvem que passa, em cada grama, em cada matinho que insiste em crescer entre o paralelepípedo, está escrito assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome do Senhor é magnífico. Tudo da natureza, o bichinho, o ser humano, nós somos pessoas que trazemos a marca do magnífico nome de Deus. Deus é magnífico, Deus é tremendo, Deus é sobrenatural, Deus é santo, Deus é magnífico. Você tem seu pedido de oração?
Fala aí que a Marisa está escrevendo, digita aí no chat. A Marisa está escrevendo. E o nome de Deus estará sendo magnificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Vamos então ao Santo Evangelho. O Evangelho do nosso retiro da oitava da Páscoa, nessa quinta-feira, é Lucas 24, 35 ao 48. Ontem nós falamos dos discípulos do caminho de Emaús. Quando Jesus parte o pão, seus olhos se abrem, eles veem que é Jesus. Nesse momento, eles correm de volta para Jerusalém, 10 quilômetros, e chega, aleluia, nos apóstolos, testemunham aos apóstolos que viram Jesus e o reconheceram no partir do pão. E nesse momento, quando os discípulos de Emaús estão ali, Jesus aparece. Jesus fez questão de aparecer para todo mundo só quando todos estavam reunidos. Então, quando Cleopas e o outro discípulo retornam e chegam em Jerusalém e testemunham, nesse momento Jesus aparece. Ou seja, Jesus aparece no caminho de Emaús, Jesus aparece na aldeia de Emaús e agora Jesus aparece para os mesmos discípulos em Jerusalém. Vamos ver essa passagem que é muito linda. Lucas 24. Lucas 24. Você tem um caderninho na sua casa? Está anotando tudinho? Amém? Está anotando aí. Não anotando apenas o texto bíblico, mas o que Deus está falando com você, as provocações do Senhor na sua vida. Lucas 24, 35. Logo depois que os dois contam, né? Como Jesus apareceu. Tanto aí começa já na última fala dos discípulos de Emaús, ó. Os dois contaram os que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então estão contando, olha, aconteceu isso, a gente foi caminhando, né? Tanto é que está registrado. E lá ele foi partir o pão e nós o reconhecemos. Nesse momento do testemunho dos caminhantes de Emaús, que o 36 diz assim: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas Jesus lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvida no coração de vocês? Né? Quando Jesus aparece, olha aí no Evangelho, quando Jesus aparece, eles ficam assustados, pensando que estavam vendo o Espírito. Quem? Os dois caminhantes? Não. Aqueles outros que ainda não tinham visto. Pedro já tinha visto, as mulheres tinham visto Jesus, Maria Madalena, uma delas, tinha visto Jesus, e os discípulos de Emaús também, os outros não. Por isso que quando Jesus aparece, eles pensam que é um espírito, né? E aí essa palavra de Jesus é muito interessante. Por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvida no coração de vocês? Muitas das vezes acontece exatamente isso. Deus está operando, Deus está agindo, mas nós estamos assustados e com o coração cheio de dúvida, né? 29. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus, ele está dizendo assim: eu não sou um espírito, eu ressuscitei com carne e com osso. É uma carne e osso glorificados, lógico, não é?
Mas ele fala, eu não sou espírito. Espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Mas quando ele diz, vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Por quê? Segundo o Evangelho de João, Jesus recebeu o corpo glorificado, mas Deus permitiu que nas mãos e no lado dele permanecessem as marcas das chagas, né, do buraco. Nas duas mãos o buraco dos pregos, nos dois pés o buraco dos pregos e do lado o buraco da lança. Isso me chama atenção tremenda, porque nosso Deus ele é um pedagogo, é um educador. Nosso Deus ele usa várias ferramentas para que nós possamos aprender com ele, né? Se Jesus ressuscitasse sem nenhuma marca, eles poderiam achar que era um anjo do céu ou até outro ser celestial. Mas Jesus vai ressuscitar e Deus vai permitir marcas da dor, marcas da cruz, marcas do sofrimento, marcas que eu nunca posso esquecer. Amado, nunca podemos esquecer que o nosso Jesus ressuscitado, ele teve as mãos perfuradas. Então agora no primeiro momento ele aparece, eles ficam assustados. Ele mostra as mãos e os pés furados, não é? Mostra o corpo com carne e osso ressuscitados, e ainda assim eles não creem. Olha que coisa interessante, ó. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Vejo minhas mãos e meus pés. 40. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, agora ele não estava mais assustado, estava alegre. Primeiro não creram porque estava assustado, agora não creram porque estava alegre. E como estavam admirados, Jesus lhe disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Olha que coisa interessante. Jesus aparece. Eles se assustam, pensam que é um espírito. Jesus mostra as mãos e os pés. Eles ainda não creem, por causa da alegria e da admiração. Agora Jesus fala, então me dá alguma coisa para comer, para vocês verem. Eles dão um peixe, né? Jesus comeu peixe com mel nesse dia. Comeu um peixinho assado. E eles estão lá olhando. Olha que coisa interessante. A seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes abriu entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Depois de Jesus falar isso, Jesus vai em direção a Betânia e no Monte das Oliveiras acontece a ascensão, não é? Queridos, olha que coisa interessante nessa palavra aqui, não é? Preste atenção na profundidade desse texto. Vou tirar meu óculos para te ver melhor. Olha a profundidade desse texto. O Jesus ressuscitado, ele aparece.
Quando ele aparece, as pessoas pensam que ele é um espírito. Os apóstolos não acreditam. Ele então mostra as mãos perfuradas e os pés. Eles ainda não acreditam, porque eles estão alegres e assustados. Jesus então pede um peixe, e Jesus come o peixe. Eles então ainda estão assustados. Aí Jesus pega as escrituras, a palavra de Deus. Jesus vai meditando nos profetas. Leia os profetas, leia os salmos, que a gente tem feito aqui. E demonstra que o Cristo teria que padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Não era como eles pensavam, um Cristo que não ia sofrer. Não, ele tinha que sofrer, tinha que ser o Cordeiro de Deus, mas tinha também que ressuscitar ao terceiro dia. Amado, é nesse momento, quando Jesus coloca a palavra, ensina a palavra, que eles se alegram por reconhecer Jesus. O texto diz isso mesmo. Olha só que coisa tremenda, querido. Olha só, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha que palavra tremenda, querido. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e agora a nossa missão é pregar que Ele é o Cristo. Pregar a palavra de arrependimento. Agora, como eu consigo fazer a missão de Deus? Como eu consigo falar e as pessoas acreditarem? Como eu consigo levar alguém da minha família a Cristo? Amados, meus argumentos não valem. O que faz com que a minha palavra tenha poder é o revestimento do poder de Deus. Tanto é Jesus diz, vocês vão para Jerusalém, e do alto vocês vão ser revestidos, ficar em Jerusalém. Do alto vocês serão revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder para serem minha testemunha. Ou seja, o meu conhecimento da história de Cristo não é suficiente. Eu tenho que ter o conhecimento da história de Cristo, mas eu também tenho que ter o poder do Espírito Santo para que eu consiga pregar arrependimento e remissão de pecados. Para que eu possa levar o Evangelho para minha família, para que eu possa levar o Evangelho para as pessoas que me cercam, para que eu possa falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu preciso ter o revestimento de poder de Deus. Senão a minha palavra será uma palavra vazia. Ou seja, é interessante, querido, que quando Jesus começa a falar da palavra, eles começam realmente a entender que era Jesus. Jesus falou, olha, a palavra diz que o Cristo teria que padecer e que ressuscitaria ao terceiro dia, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Olha que coisa tremenda, querido. Ainda diz assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Por isso, querido, que nós estamos agora nessa oitava da Páscoa, já nos preparando para daqui a algumas semanas celebrarmos o Pentecoste. Aí nós teremos o retiro de Pentecoste, hein? Retiro de uma semana. Amém? Retiro de Pentecoste é o retiro de uma semana. E no dia da ascensão de Cristo, que no Brasil se comemora no domingo, nós vamos comemorar na quinta. Nessa quinta, nós vamos ter uma palavra, um retiro, um culto sobre a ascensão de Cristo, também aqui nesse momento. Então, querido,
Presta atenção uma coisa, que Deus tem falado conosco nesse retiro. Deus vai te usar tremendamente para levar o evangelho para a sua família. Mas isso vai acontecer porque Ele vai te revestir de poder. Jesus com as mãos perfuradas, Jesus que mostra o seu corpo, Jesus que come um peixe assado. Eles ainda não tinham recebido, acreditado que era Jesus. No momento por causa da tristeza, no outro momento por causa da alegria e da surpresa. Mas quando a palavra é ministrada, o coração se abre. Por isso, querido, quer fortalecer a tua fé? Leia a palavra todos os dias. E antes de ler, ore: Senhor Jesus ressuscitado, me dê condições de eu entender a tua palavra. Caminha comigo no caminho de Emaús. Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa entender tua palavra. Sabe o que vai acontecer? Olha o mistério espiritual. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai encontrar Jesus em tudo. Você vai encontrar Jesus em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. A palavra vai ser algo maravilhosa, porque não vai ser apenas uma história do povo hebreu. Não, vai ser uma revelação profética que fala de Jesus. Amada, a nossa fé não é por emoção, nem por música, né? As pessoas pensam que a fé é por cantar. Não, não é pela música. Tem muitas letras que só Jesus na causa. A nossa fé é pela palavra. E é nessa palavra que nós iremos orar. E é nessa palavra que nós iremos realmente buscar a graça do Senhor. Então, querido, nesse retiro de 8ª da Páscoa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra, caminhando na palavra e vendo como a palavra fala de Jesus. Na primeira leitura, Pedro profetiza, prega para aquelas pessoas: olha, o Senhor viu que vocês fizeram isso tudo em ignorância, mas chegou o momento de vocês se arrependerem, para que sejam apagados todos os seus pecados, para que vocês tenham também essa fé para realizar esse milagre. Jesus ministra em Jerusalém, morre em Jerusalém. Talvez algumas pessoas dizem: olha o fracasso, né? Mas o Jesus ressuscitado, na mesma Jerusalém, dá poder para Pedro batizar quase 3.000 pessoas. Dá poder para os apóstolos, pela fé, realizarem milagres. Amado, olha o que o Salmo diz: o nome do Senhor é magnífico sobre toda a terra. Olha o que o Evangelho diz: Jesus ressuscitado, Ele aparece, trabalha na incredulidade dos apóstolos e promete a vinda do Espírito. Amados, nós precisamos agora então tomar posse disso, viver a ressurreição de Cristo. Você é mais do que vencedor. Você é tudo que a palavra de Deus diz que você é. Você pode tudo que a palavra de Deus diz que você pode. Você consegue tudo que a palavra de Deus diz que você consegue. Talvez você esteja ansioso, deprimido. Ontem eu disse sobre uma estatística dada pela Organização Mundial da Saúde, que o Brasil é o povo mais ansioso e deprimido da América do Sul. A gente acreditava que era o povo mais alegre, mais feliz. Não é verdade. Na América do Sul é o povo que mais sofre
com ansiedade, com depressão. Então, querido, vamos agora exercitar a nossa fé. Vamos nesse momento, nesse encontro com Cristo ressuscitado, nesse retiro da oitava da Páscoa. Aleluia. Tomar posse pela fé do que Jesus fez na cruz. E pela fé, viver essa dinâmica sobrenatural. É incrível quando você lê os evangelhos do sacrifício de Jesus em Jerusalém. Ele não é aceito, ele não é reconhecido, ele é rejeitado, ele é morto. Mas ele vai ressuscitar e vai nos dar o poder para ir exatamente lá, evangelizar, ganhar almas, realizar milagres. Então ele precisou ser rejeitado, ele precisou morrer, ele precisou não ser aceito lá, para que a gente aqui tivesse o poder para orar e ministrar a vitória dele. Amém, querido? Nós vamos então nesse momento orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aí o que esse retiro tem sido para você. O que esses dias tem sido para você. Quem fez a caminhada da Semana Santa com a gente, já está caminhando aí já quase 15 dias. Não é? Mas nesse retiro de oitava da Páscoa, o que ele tem sido para você? Como tem sido esse momento, essa parada, não é? Todo dia, 8 horas da manhã, para participar desse retiro. Lembrando que agora, sábado, vai terminar o retiro da oitava da Páscoa. Domingo vou estar pregando às 10 horas. Se você puder assistir ao vivo, pode assistir, deve assistir, pregando sobre Jesus ressuscitado, né? Aparecendo a Tomé, vai ser uma bênção. Mas esse nosso retiro ele termina sábado. E assim como a festa dos pães asmos terminava com um grande banquete, nós vamos terminar esse retiro com a Santa Ceia. Então prepara para sábado, depois de amanhã, o pão e o vinho, que nós vamos consagrar e tomar juntos aqui, nesse grande retiro da oitava da Páscoa. Aleluia! Então nós vamos agora ler os pedidos, Marisa, para a gente orar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todos serão muito abençoados. Nós vamos exercitar a fé, assim como Pedro exercitou, e abençoar a sua vida. Amém? Queridos, o que tem sido esse retiro para você? Escreve aí, que depois eu leio todos os comentários, né? Os pedidos de oração. Quando a gente perde algum, né, Marisa? Eu leio, é uma benção. Então vamos orar. A Marisa pede oração pela Miriam, por seu pai que está com câncer. E o pastor Edson, sou eu, peço oração pelo Enoque, o irmão da Jael, que está tratando no hospital muito mal. A Elaine, fortalecimento do Espírito Santo na família e sabedoria para lidar com essa situação. A Jane, por sua saúde. O Alex, pela vida dos sogros, da mãe e por sua vida financeira e espiritual. A Jane, pelos líderes de Brasília. A Renata, pela sua vida, família e mãe. A Angélica, José Ribamar, com Covid, saúde do Rodrigo e da Angélica. Olha com a folha branca. A Tereza, por sua família. A Sueli Melo, pela vida da filha Bela Melo. A Tereza,
por Maria José e José Adalto, que estão com corona. O Eliel pela família e trabalho. O José Luiz pela família. José Luiz Abessa, né? A Maria Regina por Luísa de Lima, suspeita de corona. Passou muito mal à noite. Vou morar pela Luísa Lima. O Rômulo pelo ministério, pelo seminário, pelo trabalho e por realizações profissionais. A Leia Santos pela família, ação de graças, pela vida da filha Leia, que está melhor da cervical e da dor de cabeça. Aniversário do sobrinho Pedro, de 8 anos. A Hanna está pedindo. Também pelo seu pai. Pela filha e por seu emprego. A Danci Oliveira pede oração. A Eliane pelo cunhado Altair. A Claudinha por sua vida e dos filhos. A Renata Amaral pelo filho Pedro, que fez 10 anos ontem. Que alegria, hein? A Terezinha pela saúde e família. A Márcia Valéria pela família. A Diná, saúde da Eni, do Rico e da Sara, e por sua saúde da família. Queridos, tem mais um. Ontem também a Adriana Barros, Marisa, agradeceu a Deus por uma bênção recebida, não é? O Demétrios agradeceu pelo aniversário da esposa. A Adriana, pelo tio Francisco, tia Iraci, pela conversão. É isso mesmo, Adriana. Glória a Deus. O que tem sido esse retiro para você, meu irmão, minha irmã? Escreve aí. Mas vamos então agora orar, entregar diante de Deus esses pedidos, orar a oração que Jesus nos ensinou, não é? A gente já fica até com pena e já está terminando o retiro. Mas amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos aqui firmes, 8 horas da manhã. A gente já pediu para falar do culto de amanhã, mas você já falou, né? De quê? Culto de amanhã. O culto de amanhã. É hoje. É hoje, né? Hoje nós temos o culto, né? Às 19h30, que é o quem pediu? Lígia. A Lígia. Hoje tem o culto 19h30, que é o culto de oração do propósito. E nesse culto eu tenho feito um seminário, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu vou fazer esse culto direto do altar da igreja. Vai ser muito bom. 19h30, quero você com a gente, tá? Outra coisa, gente, compartilhe esse vídeo. Eu fui ver ontem, Marisa, teve só 10 compartilhamentos. Não pode, teu dedinho é missionário. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, muito obrigado a Deus por esses pedidos de oração. Assim como Pedro exerceu a fé, assim como o nome do Senhor é magnífico entre todas as terras, assim como o Senhor nos enviou a pregar, Pai, nós colocamos esses nomes nas Tuas mãos. Oramos por cura divina, oramos pela área financeira, te agradecemos pelo aniversário, pedimos conversão da família, pedimos, ó Deus, bênção em Brasília, Pai amado, bênção, Senhor, no executivo, no judiciário, no legislativo, bênção no Ministério da Saúde. Pedimos a Tua graça, Senhor, sobre o Brasil e o mundo que sofre com essa pandemia, principalmente os Estados Unidos, Pai, que está sofrendo muito. Nós oramos por todos os países que sofrem. Pai, que brevemente possamos, ó Deus, vencer esse mal, em nome de Jesus, e voltar para as nossas igrejas, adorar o Senhor também no templo sagrado, na nossa casa, sinagoga. Deus, nos dê essa bênção, Pai. Senhor, nós colocamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor nos ensinou dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora receber a bênção apostólica. Levanta sua mão direita e esquerda. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Olha, que Deus te abençoe ricamente. Amanhã estaremos juntos 8 horas, tá? Para nosso retiro da 8ª da Páscoa, em nome de Jesus. Bom dia!